E aí, galera do Boom Podcast, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui. Lembrando que nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Teve uns podcasts aí que eu acabei falando na terça, mas é quarta-feira. Beleza, galera? E aí, Maicon, tudo bom contigo? Fala, meu caro Fabrício. Tudo ótimo, cara. Melhor agora. Eu acabei de sobreviver a um quase atropelamento, tu acredita? Porra, acredito e Eu não não te fico feliz, falei né? isso? Não. Sério, cara, tinha saído pra dar uma corridinha, né? Só pra virar aquela chave depois de um dia cheio de trabalho, sempre bom, né? Hum. E aí, cara, eu tava andando na calçada, fui atravessar uma rua de esquina e aí veio um carro por trás. Oi? Mas aí, cara, dobrou secão, assim, secão. Quando eu vi, deu uma freada, mas parou assim, ó, 1 centímetro da minha perna. Até botei a Meu mão assim em Deus. cima do capô, juro. E aí, porra, deu aquele susto, já fiquei com a boca cheia já, né, na adrenalina pra descarregar. Aí comecei, ô guria. Mas aí quando eu vi, cara, a guria tava desesperada, assim, já com a mão à boca, pensando já quase a nhaca que fez. Aí pensei, deixa pra lá, né? Quem nunca, né? Quem É, nunca já quase atropelou umas velhinhas quando tá aprendendo a eu dirigir? já, Eu é umas duas, pelo verdade. menos. Ou de ré, né? Tu vai dar ré no carro, não vê a pessoa, meu, isso é perigoso, cara. Mas faz É, parte, é. né? Faz parte, ainda bem que Faz parte aí da vida. sobrevivendo a mais uma aí, ó. Meu caramba. Mais Todo uma, e podcast a pontos gente fala positivos. de tragédia, né, Marco? Vamos começar a mudar. É verdade, né? Eu É a posso fazer, realidade. eu sou um vitorioso da vida. Não chega a ser tragédia, são quase tragédias, né? É, isso aí, isso aí. E como que vai ser o Mas, nosso tema de hoje aí, Marco? tragédias de 2020. Já tá bom Não, esse ano. não, vai ser retrospectiva 2020. Não, vai ser tendências do marketing para daqui a próximos anos? Não, nem definimos ao certo, né? Mas para os próximos É, um ano, acontece tão rápido as coisas que o que é isso. tendência daqui a pouco já virou passado, né? Mas são as grandes tendências para o pessoal ficar antenado, hein? E é interessante, cara, eu não sei se tu notou, mas as tendências hoje elas começam e acabam rápido, assim, né? Se tu parar pra pensar, pô, tu vê, o TikTok, por exemplo, a gente vai falar aqui, cara, começou muito rápido o boom de tudo, né? Uhum. E tá continuando, óbvio, né? Tem bastante gente que usa e tal, mas o que eu quero dizer assim, ferramentas hoje em dia cada vez mais rápidas elas aparecem e do que antigamente, né? Antigamente às vezes aparecia as coisas engatinhando aos pouquinhos, hoje em dia já acontece a coisa muito rápida. Talvez, claro, dependendo da empresa que coloca aquilo no ar, exemplo, se o Facebook lançar alguma coisa, óbvio que vai ser rápido, né? Mas é Sim. interessante isso. O TikTok ele começou a bombar mesmo do ano passado para cá, né? Na verdade, ele Sim. veio de uma evolução de um outro aplicativo e já tem se eu não me engano, uns 2 anos que tem um pessoal que Uhum. começou a usar e etc e tal. Mas eu comecei a me atentar mais a ele, para te falar bem a verdade, o ano passado na RD Summit, né? Que nós Uhum. fomos. Inclusive, o que é considerado o americano, um dos gurus do marketing, né? O Gary Vee, deu a última palestra. Não sei se tu estava na última palestra. A Não última. ia em nenhuma palestra, né, Fabrício? Eu ficava batendo perna e Não, happy tava, hour. só que a última não entrei, eu fiquei lá fora, mas eu tava vendo o Pois é. telão. Sim, sim. Ia ter skunk, né, para fechar, daí tinha que ficar Aí tinha que ligado, ficar lá né? fora. Então, mas aí ele comentou que, pessoal, o vídeo, o TikTok nos Estados Unidos já está, assim, bombadaço, e no Brasil estava ainda engatinhando, né? Ali por setembro do ano passado. E esse ano, principalmente, a gente viu aí uma grande evolução, todo mundo falando de TikTok, assim, no momento, né? Não chega a ser talvez uma mídia social, mas é um aplicativo ali de interação que está sendo mais usado pelos jovens, né, crianças e adolescentes, porque fazem aquelas dancinhas e aquela coisa toda. Uhum. Mas, enfim, o Instagram no começo era isso também, né? O que era o Instagram no começo? Era as críticas que sofriam, né? Instagram era luxúria culinária, né? Pessoal fútil do Instagram só usam para bater foto de prato de comida, né? Era só isso. E Aham. hoje em dia, porra, é uma puta de uma ferramenta de negócio, né? Uhum. Tá se expandindo para se tornar uma loja, tudo. Mas, enfim, o pessoal utiliza para disseminar também conteúdo de grande valor, né? Por quê? Porque o público também acabou Isso. alterando também. É, Então, o identificar TikTok.
identificar onde que está o público, né? No caso, qual o teu público para a ferramenta ou para o aplicativo que tu vai usar. Então, Isso, isso é isso. importante. Então, ou seja, se tu for ver a história da maioria das redes sociais, elas começam com um objetivo e quem vai as transformando são as pessoas, né? Exato, exato. O Facebook também começou com mais aquela ideia de criar conexão entre as pessoas, um conhecer o outro, e no fim acabou virando algo genérico, né? Mais para tu compartilhar teu próprio ego, que o Facebook percebeu e até criou os coraçãozinhos, os outros tipos de like para Exato. tu incentivar as publicações dos teus amigos, né? Então, ou seja, eles perceberam que, pô, essa rede social, na verdade, é algo para tu alimentar em certos momentos o teu ego, né? Publicar a viagem que fez, ou publicar o que tu tá fazendo, né? Então, Exato. tem esse fator também. Então, assim, o TikTok, se tua empresa é mais B2B, ou acho que no tipo de conteúdo não faz sentido para ele, vale pelo menos tu garantir o nome da tua Uhum. empresa, criar um perfilzinho ali com o nome da tua empresa, para pelo menos garantir o nome, porque vai que acaba se transformando em alguma coisa que acaba fazendo sentido para você, então pelo menos o nome é bom garantir, igual o domínio de um site. Exato, justo. E isso aí. E outro ponto aí que a gente vai estar falando também é sobre assistente virtual. Isso é bem relevante nos dias de hoje, né? Como o Michael vai contar uma experiência que ele tem com o uso de uma assistência virtual dessa, que ele não pode dizer o nome, que senão, senão ele vai perder dinheiro, mas é interessante, né? Mas como hoje em dia a facilidade que a gente tem de economizar tempo mesmo, né? A gente acaba economizando tempo em fazer determinadas coisas. Antigamente, talvez, tu ia comprar um produto, tu tinha que ir em todas as lojas para ver qual era o melhor preço, caminhava, entrava na loja, provava o calçado ou roupa. Hoje em dia é tudo tão simples, né? O próprio sistema já faz automático para ti. Eu vi o site, se eu não me engano, da Nike agora, que tu tira uma foto do teu pé, eu não sei se é da Nike, e tu consegue provar o calçado de acordo com a foto, ou o próprio celular, no caso, tu coloca o celular em direção ao Uhum, teu pé e tu consegue provar aquele tênis, aquele calçado. Então, tipo, é tudo facilidades, né? Facilidades que ao uhum. longo dos anos aí a gente vai vendo cada vez coisas que a gente vai se surpreender mais. Uhum. E a garantia também que eles dão, né? Sim, sim. A maioria dos e-commerces aí de roupas e calçados dão essa garantia de, olha, compre, experimente, se não gostar, se não servir, a gente troca. E a primeira vez que a pessoa utiliza esse processo e vê que funciona, pô, o pessoal realmente troca, né? É, Tu acaba ganhando mais confiança. Mas os assistentes virtuais acabam caindo nessa tendência do recurso de pesquisas por voz, né? sim, verdade também. Com o passar do tempo, nós humanos estamos ficando cada vez mais, digamos, preguiçosos, né, para não falar uma outra palavra. Mas tu vê, a gente está indo de televisão, que tinha que levantar do sofá para mudar de canal, girar o botão, para controle remoto, e as Smart TVs agora tem até sensores com gestos. Então, as assistentes virtuais acabam caindo nesse caminho de pesquisa por voz, né? Então, nós, seres humanos, né, Fabrício, estamos cada vez mais ficando mais preguiçosos. Tudo que é por voz, deixar a gente faz, Sim, né? é o que eu estava te falando agora também sobre a questão, pô, antigamente, para fazer uma pesquisa, sei lá, de internet para alguma coisa na escola, meu, era um caos, né? Era 300 livros, 400 folha de impressa, e tu tinha que ficar procurando os índices lá e tal. Hoje em dia tu falou, pronto, resolveu o teu problema, né? Só que Sim, daí entra naquela questão que a gente falou também de as coisas ser muito rasa hoje em dia também. Então tem esses dois pontos aí, né? isso. Então, daí eu comprei não vou falar em voz alta, senão vai começar a berrar aqui, a Alexia da Amazon. A dona Ali. E que é o Echo Dot, na verdade, para realmente ver qual é que é, né? Ver qual que é a experiência, só tu usando mesmo, tu começa a assimilar mais o produto, né? Eu ainda não fiz algumas integrações de luz, de apagar e acender luz e etc e tal, mas assim, as pesquisas por voz dela, cara, é impressionante, assim, para tocar música, para perguntar várias coisas, ela tem a resposta, entre aspas, na ponta da língua, na ponta do chip. Então é muito
rápido. E uma coisa que eu percebi, qual que é a parada dela mesmo, é assim, são as skills que as empresas vão poder desenvolver para ela. A skills é uma espécie de um app para o celular. Então, como por exemplo, o smartphone é uma plataforma e aí os desenvolvedores criam apps para ele. Ali para assistente virtual é criado skills, né? Então assim, então a mesma coisa, no começo os smartphones também, né? App tinha o quê? App era bobiça, né? Não tinha algo muito útil. Até que as empresas começaram a criar integrações que faziam sentido, né? Para ser útil na vida das pessoas. Então assim, então eu vejo que tem, cara, inúmeras possibilidades de tu utilizar o assistente de voz para tu fazer a integração da tua empresa ou mesmo criar algum tipo de software para ele que acaba fazendo marketing para sua empresa e que vai, sem dúvida, ser a grande transformação. Depois do smartphone, pelo que eu estou vendo e pelo que todo mundo tá falando, vai ser a grande transformação depois do smartphone. Interessante. E até tinha comentado, é importante colocar também sobre essa questão de buscas, né? Como vai mudar a busca que a gente tem, já está mudando, na verdade, né? Em relação a algoritmos para poder conseguir fazer essas buscas de forma mais precisa. Então, as empresas vão ter que se adaptar, talvez, a alguns tipos de busca no Google futuramente para realmente, igual tu falou, essas skills, e se adaptar realmente às assistências virtuais, né, que vão entrar no mercado. Então, provavelmente isso aí vai ser uma tendência bem grande que empresas de marketing, assim como nós, vamos ter que se adaptar aí para atender nossos clientes futuramente, né? E-commerce assim nem se fala, né? Até é Sim. bem perigoso tu falar para ela comprar um produto. A Amazon, por exemplo, já está integrado, né? Claro, né? A Amazon. Aham. E aí tu fala, comprar notebook e tal. Cara, tu atualiza no teu notebook, a página do carrinho já tá ali o produto do carrinho. E ela pergunta, você deseja mesmo concluir a compra? Se tu falar que sim, cara, ele já vai passar o teu cartão ali, tu nem precisa falar número de cartão nem nada, porque ela puxa da tua conta da Amazon e blau, já É, compra ali 5 pau de produto se bobear. se tiver disponível, né? Então, tem uma história, né, de uma criança que comprou um videogame, parece. O pai foi lá, depois a conta do cartão tinha não sei quantos mil ali do videogame que a criança comprou, porque é fácil mesmo de comprar, é fácil. Uhum. Então assim, então para e-commerce é bom ficar antenado, né? Sim, mas é um bom futuro para nós aí, né? A gente vê que é um bom, que vai agilizar muito também para muitas pessoas esse tipo de compra e tal, né? A gente Sim, até, a sim. gente até viu com a pandemia tão importância aí de compra online, então isso aí vai ser bem visto. Já está sendo, na verdade, né? Mas o Uhum, que eu quero dizer é que não está disponível para todo mundo, é só para uma uhum, parcela que realmente tem condições. Mas imagina quando isso estiver disponível para mais pessoas, né? O grau uhum. de facilidade que não vai dar. É que assim, que é bem mais barato do que um celular até, né? Um desse Sim, de entrada tá 200 e pouco. Então, uhum. assim, já tá bem mais barato do que um celular. É questão mesmo das É pessoas questão de verem importância, né? de importância, né? De verem utilidade. E só vão Exato, ver utilidade quando ganhar mais relevância, né? Eu exato. comentei, né? Atualmente não é necessidade de todo mundo, que legal, vou ligar e desligar a televisão com a voz ou acender e apagar a luz. E eu quero saber uma coisa no Google, vou perguntar para ela. Mas assim, a partir do momento que tu tem alguma coisa que agregue para a pessoa, né? Ou por exemplo, todo mundo começa a utilizar ela para fazer ligações, né? Aham. Já dá para fazer, mas só se tu tiver também ela. É Então, interessante, né? Acaba ficando redundante, né? Tem essas tecnologias que são para a gente facilidade, que a gente pode ficar sentado, e daí tu tem um Echo Watch, uma pulseira que te avisa quando levantar, entendeu? Então, tipo, uhum. é muito redundante esse tipo de tecnologia, né? Sim, sim, A pulseira te total. avisa para levantar e ao mesmo tempo tu não levanta para fazer tal coisa, né? Então, tipo, mas é a É, tecnologia. é igual eu botei ela pra fazer um alarme de todo dia às 10 horas pra eu me lembrar de tomar um negócio, uma vitamina que eu tô tomando. Faz uns 3 dias que eu não tomo por causa de preguiça, sabe? Aviso e não tiro aqui a. Acaba criando o hábito de não dar
dá importância faz Ignora. parte. Outro Mas ponto beleza. é o E o podcast, próximo? né? Próximo é o Opa, podcast. podcast será mesmo? O que é esse tal de Esse tal podcast, de Fabrício? podcast, então, falamos aí muito sobre a questão de assistente virtual, de conversa e tudo mais, e o podcast é um ótimo aí, mecanismo, né, uma ótima ferramenta para a gente conversar e trocar essa ideia também, igual eu e o Michael estamos fazendo aqui, para também alavancar o público, buscar aí mais clientes. Eu e o Michael, a gente decidiu montar esse podcast justamente para realmente instruir pessoas e, ao mesmo tempo, já é um canal de engajamento que a gente criou aqui, né, nesse ambiente para a gente conversar e trocar essa ideia. Então, o podcast é uma ótima alternativa para você realmente fazer engajamento, né? Buscar clientes a partir de uma amostra do que tu sabe. Então, basicamente é isso. E aquela coisa, entra também na tendência de voz, Exato. de áudio, né? Que as pessoas estão procurando cada vez mais ouvir conversas, ouvir áudios, porque antes da pandemia, e agora, é claro, continua, são os trânsitos, né? As pessoas, São Paulo principalmente, essas grandes metrópoles, próprio Joinville também, né? Que tudo bem, uma das maiores cidades do estado, mas as outras também, acredito sim, também em volta. Poxa, dependendo da localidade que você mora, para ir para o trabalho, é algum tempo preso no trânsito, horário de pico, né? Então, ou seja, as pessoas, a grande ascendência do podcast é por causa do trânsito. A pessoa está presa ali no carro, quer ser Exato. produtiva e acaba ligando, né? E- Vai ser para correr, Isso. enfim, é uma área, é algo que quando você começa a ouvir, você não para mais. É difícil alguém que começa a entender qual que é a mecânica do podcast, começa a ouvir e para porque é e, algo interessante mesmo. e é legal essa questão também de você absorver conteúdo com podcast, né? Porque eu, sinceramente, assim, quando eu vou correr, eu gosto de correr com música, porque tem aquela velocidade e tudo mais. Agora, quando eu vou fazer uma caminhada, ou sei lá, se eu faço alguma coisa baseada em academia, algum exercício, então eu gosto de ouvir podcast. E ao mesmo tempo eu estou absorvendo informação. Eu ouço muito audiobook também, para mim, a gente nem colocou aqui na lista, né? Mas também não tem relevância. Boa. Mas o audiobook para mim é sensacional, assim, ó, porque eu ganho tempo, porque eu tô lendo, eu consigo materializar o conteúdo e também consigo fazer atividade física. E o podcast também me ajuda muito na questão de conhecimento e também nessa questão de eu poder tá fazendo outras coisas junto, né? Não preciso usar minhas mãos para ouvir um podcast. Eu ouço podcast e posso fazer outras coisas. E daí entra Uhum. muito essa questão do podcast para você que está aí, tem a tua empresa e realmente quer criar esse engajamento com o teu público. Então, o podcast é uma boa alternativa para isso, que está crescendo muito também. Vem ao longo, podcast já é antigo, né, Maicon? Não é uma coisa Uhum. nova, digamos assim. A gente vê o Jovem Nerd aí Ah, bastante tempo sim. já. Mais de Mas, 10 anos. mas hoje em dia que está o ápice do negócio, né? Hoje em dia as pessoas têm essa facilidade também, tem celular no bolso, hoje em dia não precisa de fone de ouvido gigante para andar na rua, tem coisa mais discreta, então tudo isso influencia, né? A tecnologia influencia Uhum. muito. O Jovem Nerd, por exemplo, eu já vi histórias deles contando que eles mesmos tiveram que montar um próprio computador com uma placa de áudio para sincar os dois microfones. Eles tiveram ser um pouco de fazer um hackathon ali, fazer uma coisa do tipo para conseguir criar ali um computador para os dois poderem gravar, né? Sincronizar os microfones, não tinha software direito, então era muito perrengue, né? E hoje em dia a facilidade é enorme. Então, assim, ó, eu vejo que até nem só para as pessoas que possuem uma empresa ou possuem um negócio, mas as pessoas que querem fazer um nome também no digital para até mesmo se venderem, né? Para pedir uma oportunidade de um emprego, ou enfim, levar como autônomo. A empresa, a pessoa ela vai construindo o seu nome, né? Colocar isso no seu, como forma de atividades extras que ela faz, acaba gerando um reconhecimento para o nome dela, né? E Exatamente. assim, né, Fabrício, se a gente for olhar na categoria de podcasts no Spotify, pensa, pô, meu, tem uma galera, tal, tem bastante pessoas. Mas assim, é o nicho do nicho. Quantos milhões de pessoas não tem no Brasil, né? Igual nós, né? Ah, se a gente for olhar, pô, podcasts de marketing digital. Se for pesquisar mesmo, tem alguns. Mas se for pensar, tem tantas pessoas no teu país, né? Então, acaba sendo muito nichado isso. Então, Eu, a capacidade de tu ter um pedaço dessa pizza é bastante grande. e outra coisa igual tu falou, nichar mesmo, porque igual nós, né?
Tem inúmeros gente que faz podcast de marketing digital, se tu pesquisar aqui, então tu vai encontrar bastante pessoas. Mas o nosso objetivo principal é realmente atender esse público que está iniciando agora, que tem uma empresa, pequeno empreendedor que quer começar um negócio digital. Então a gente nichou justamente para esse lado, né? É o nosso objetivo. Então, um podcast, assim como o YouTube, se tu falar, vamos começar um canal no YouTube, a pessoa se assusta, meu, tem tanta gente no YouTube, mas depende do que tu quer fazer, depende também do profissional que tu é, né? Isso vai influenciar muito. Às vezes tu pode ter um engajamento ótimo, tu é um ótimo comunicador, então se tu abrir um canal no YouTube, tu pode ter sucesso. Agora, se o cara às vezes é só empreendedor que não consegue se comunicar, então ele realmente vai abrir um canal no YouTube, vai ter um podcast e não vai saber se comunicar, né? Então isso é muito Isso, importante. boa. E falando em vídeos para o YouTube, nosso próximo tópico, né? Vídeos para engajamento. Não é algo muito novo, né? Já faz um tempinho que vem se falando que vídeos engaja muito mais do que posts ou arts, né? Design, artes gráficas. Mas se for olhar, tanto as maiores contas de Instagram que tem um bom engajamento, como o próprio reflexo do TikTok, do Reels, né? Que a gente acabou não comentando, mas o Reels, que é do Instagram, ele acabou adaptando, tá fazendo o seu próprio TikTok, assim como fez com o Snapchat, né? Tá construindo o seu próprio. Tá copiando. Os caras têm grana para pagar programador, né, cara? Então É verdade. assim, é um reflexo da grande tendência, né? De tu ver vídeo, de você consumir áudio, né? Acho que desde sempre, quando épocas do primórdio do talk show brasileiro, o Jô Soares, é legal, tu gosta, né? De ter essa fusão da conversa com o vídeo, né? Ver como que a pessoa se expressa e etc e tal. Uma das rádios que eu vejo que tá sendo uma grande... acompanho os caras e é uma revolução, é a Jovem Pan, né? Se tu for ver o programa Pânico na rádio, que antes era mais abobrinha, os caras eram mais esculachentos, né? Faziam piada, trote e tal. E hoje em dia os caras estão mais politizados, chamam uns entrevistados bem interessantes. Então, o Tutinha, que é um grande, o cara é um baita de um empresário, ele percebeu que desde o ano passado as pessoas começaram a se interessar mais por verem através de webcams ou câmeras simples o programa na rádio, e aí o cara investiu e tá uma espécie de uma televisão, né? É um programa de televisão, a estrutura e como que eles posicionam as câmeras e etc e tal. Então, ou seja, eu vejo a rádio, tu vê, na Smart TV, que eu ligo o YouTube. Então, olha que louco, eu tô ouvindo rádio, eu tô vendo rádio na televisão, pela internet. Olha que É louco, cara. sensacional, né? Uhum. Aí tu começa a pensar o que é a rádio, cara. Tipo, a rádio continua. Eles têm uma estrutura de rádio. É uma rádio ainda, né? E é transmitido por ondas para uma rádio. Mas também eles estão atingindo o público, que sou eu também. Chegar o almoço, eu vou ali para na hora do almoço, vou para frente da televisão e vejo o rádio através da internet e assisto os caras. Exatamente, cara, e é bem legal isso. E a questão também do vídeo como a forma de engajamento aí, né? Como tu falou, das pessoas poderem observar e ver os jeitos uma da outra, ver a forma que a pessoa se expressa. E o ser humano é muito expressivo, né? O ser humano gosta de contar. Então, a rádio realmente, os vídeos suprem isso que a rádio trouxe, né? Antigamente, aquelas novelas ouvidas à rádio, que tinha aquela Uhum. sensação. Hoje em dia o vídeo trouxe outra sensação. E é a mesma coisa para o marketing, né? A gente pensava muito, eu lembro que quando eu estudava, quando eu entrei no marketing, assim, há alguns anos atrás, tinha aquela ideia, né? Pô, será que vai acabar o rádio? Será que o jornal impresso vai acabar? Mas é interessante que tudo foi se adaptando. Claro, Funde, né? sim, hoje em dia a gente não vê com tanta clareza, talvez, o jornal, a rádio, porque foi meio que fundido, unificado as coisas, né? Mas existem. Então, tem pessoas que gostam, talvez, de ler um jornal, gostam de ver o conteúdo pela internet e tal, mas se tornou, acho, uma união de várias coisas. Isso foi muito legal, né? Uhum. Digamos que eles estão aprendendo ainda, né? Alguns Sim, estão tem muito que acertando. aprender também ainda, Pô, né? tu vê a Mas, própria a Globo, assim, tem bastante críticas, né? Que o pessoal ali da televisão são muito fechados, né? Tem, eu acho que é um setor à parte ali que é do Globoplay, do sim, aplicativo, que os caras estão jogando os conteúdos lá, criando conteúdos originais para o próprio
streaming deles, É, mas a própria muitos. televisão, as pessoas ali, os artistas pessoas internas ali dos programas falam que ainda não teve essa É, fusão muito. mas é questão de tempo também, né? Eu acho que logo as coisas vão se adaptando melhor. E eu já falei, o boom da internet ela foi muito rápido, se tu parar para pensar. A gente teve, na verdade, assim, a internet em si, e o tempo que ela foi útil para as pessoas. Agora que normalmente ela está sendo basicamente útil para nós, né? Antigamente era talvez uma coisa estava acontecendo e foi muito difícil, e hoje em dia a gente vê a necessidade da internet, a gente não fica sem internet, e isso que Não, vai o se mundo para, adaptando, né? né? Exato. E o mundo se adaptando, a gente entra no outro ponto, que é a questão da inteligência artificial, né, Mike? Cara, isso aí Isso. que preocupa tantas pessoas, mas ao mesmo tempo facilita a vida de muitas pessoas, né? E eu Meu fico, Deus, Exterminador do Futuro, vai ser mas Exterminador do eu Futuro. não duvido que eu vou deixar o meu. Vai que acontece alguma coisa, né? Porque realmente. Conspirador. Realmente é incrível, né? Como que a gente, né? Nós estamos ensinando a inteligência artificial a melhorar a nossa vida, né? A gente pensa também, aqui a gente vai entrar numa discussão moral, ética, política, sei lá, se a gente pensar se ela interfere talvez em questão de emprego e tudo mais, né? Mas o que acontece é realmente no digital, a inteligência artificial ela é surpreendente, né? Para facilitar a vida de muitas pessoas, não para tirar empregos, mas realmente para ajudar as pessoas a se desenvolver e a conseguir de forma mais rápida encontrar coisas, e também, né, que a gente vai entrar aqui no ponto sobre a questão dos bots de conversação, que ajuda muito também dentro de um site, né, entrando para o lado do site, ou de algum sistema, aplicativo e tudo mais, como favoreceu muito a busca e a interação das pessoas dentro das ferramentas. Isso, exatamente. É um caminho sem volta, né, cara? A inteligência artificial, ela veio mesmo para ficar e a gente vê já uma aplicabilidade em várias maneiras no próprio. É que assim, a gente brincou no começo, né? Exterminador do Futuro. Digamos que seria a última etapa da inteligência artificial, né? São três etapas Sim, sim. básicas. A primeira, ela age de maneira isolada, que é o que nós temos atualmente, né? É o que tem para hoje, né? Que é, por Aham. exemplo, o sistema do Waze, né? Então, ou seja, o Waze ele coleta as informações de todos que o utilizam para saber qual que é a rotina de trabalho que eles saem toda manhã, e aí com isso ele sabe qual que é a melhor trajetória para você, né? Analisa em tempo real também o tráfego, Exato. ele acaba te dando um caminho mais curto. Então, ou seja, é um sistema fechado ali. Seguro ainda, né? Isso, é seguro, não vai te matar ainda. E aí o outro é o do Tesla, um carro automático ali, mas tem que ficar ligado porque isso pode engolir o seu negócio, assim, não é daqui a 50 anos, né? É daqui a 5 anos, 3 anos, a 10 anos, não se sabe, né? Porque a evolução ela é muito rápida. Então você tem que ficar antenado para ver para qual caminho está indo o seu negócio. Por exemplo, o mercado de transportadores, né? Com a Tesla, ela criando é o maior mercado dos Estados Unidos que mais emprega, se eu não me engano, né? São motoristas, pessoas que trabalham na parte de transportadoras, caminhoneiros e por aí vai. E aí o que acontece? O senhor Elon Musk da Tesla criou o carro autônomo, né? O caminhão autônomo, que leva os transportes de um local para o outro, né, sem nenhum motorista. E aí que entrou ali a discussão, pô, e para onde que vão todos esses empregos, etc e tal. É complicado, né, que nem tu comentou, tem uma discussão política, humana e tudo mais, mas é a história da humanidade, se a gente for observar, né, a história da humanidade, desde a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, né, a gente E, estava até brincando antes, falando que nós temos aqui em Joinville é o polo de indústria, de polo industrial, né, de Santa Catarina. Então, em certo momento também teve essas discussões, poxa, mas esses robôs, automação industrial vai tirar o emprego das pessoas. Mas aí tu tem que evoluir, é, né? Tu tem e é que naquela. estudar e se E os, adaptar, porque é a história da humanidade, sempre andando para frente, não tem jeito. E o ser humano tem muito desse de se desenvolver, né? Então, o cara hoje que tem algumas profissões, igual, digamos, a gente fala muito a máquina de escrever antigamente e hoje em dia já é outra profissão, entendeu? Então, é isso, a pessoa vai se desenvolvendo, vai estudando, vai criando, vai se aprimorando e ela vai conseguir realmente, talvez, manipular essas máquinas, né? Sei lá, ser um engenheiro
para usar essas máquinas. Então, outras profissões vão surgindo, assim como algumas vão se desfazendo, e é normal, igual tu falou, a Revolução Industrial está aí para quebrar esse negócio de, os empregos estão diminuindo e tal. Mas existem várias outras coisas que vão crescendo, então não adianta a gente discutir isso, né? É só questão, é aquela questão, deixa acontecer para ver o que vai dar, né? É. Não tem que... Até um rápido parênteses, né? A mesma coisa há pouco tempo, ou qual que foi o exemplo mais próximo que nós tivemos? Taxistas versus Uber, né? Ah, sim. Quem não lembra das Então, porradarias que tava rolando, taxista saindo com taco de beisebol pra dar umas porradas nos Uber, não podia, os coitados não podia não nem entra na minha chegar rua aqui, perto. mano, que tu vai... A minha rua mandou eu. E aí, o que que aconteceu no final de tudo? Que os taxistas Tiveram que acabaram evoluir. evoluir, viraram Uber, né? Por quê? Porque perceberam que os caras estavam ganhando mais dinheiro do que eles, Sim, né? sim. E aí, Esse ponto, é justamente isso que tu falou. Então, não sei se tu vai falar isso, desculpa te cortar, aham, mas é justamente isso. Às vezes a gente está tão preso a uma situação que a gente não observa as outras situações. Então tem que vir, o que que acontece? Tem que vir algo para bater de frente com aquilo que a gente imagina. E quando isso vem, pode ser para o bem ou para o mal, depende da situação que tu tá, depende do teu ponto de depende da vista, pessoa. né? Então isso foi realmente um caos aí que... Disrupção, né? É, A palavra da moda que estava rolando nas palestras, as exato, disrupções. exato. Mas Faz parte, é isso e aí. aí, e aí agora também os Ubers também estão reclamando, estão ganhando pouco dinheiro porque surgiram outros concorrentes, e aí é mais pessoas usando o aplicativo, e assim a roda vai girando, né? Exato, Sempre tem um the next thing. exato, Mas exato. beleza. E o próximo, Fabrício, são conteúdos baseado em voz, né? Saiu uma pesquisa do Google, onde ele mostrou que foi feita uma pesquisa e 40% das pessoas afirmaram que elas usavam os comandos de voz para fazer pesquisa no Google, né? Recentemente eu vi um conhecido com mais idade e achei interessante, né? Ele sacou o celular dele do Tô bolso aqui, né? e e falou, ok, Google, minha dúvida é a seguinte, tal, 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 e o Google respondeu, achei lindo isso, eu disse, cara, que Pô, sensacional. tu sabia que eu não uso, cara? Às vezes eu esqueço. Também não, eu também não. Não sei por quê, eu esqueço. É igual no computador, É né? hábito, né? Tu tem assistente virtual lá, né, para poder fazer os comandos. Se tu quiser, abre tal coisa, ele vai lá e abre. Eu não uso. Eu vou lá e clico nas paradinhas, cara. E eu não sei se é porque também, sei lá, tanto tempo usando o computador e tu acaba acostumando, Parece que mas vai dar mais trabalho, né? Tu abrir a é, boca, pô, 7 horas da manhã, ai, vou digitar que é mas melhor. é interessante, né, cara? Mas então assim, então novamente conteúdo baseado em voz. Então, além dos podcasts, né, que nós comentamos, a própria assistentes de voz virtuais acabam utilizando, informando. Por exemplo, se você produz conteúdo, você pode criar uma skill para assistente virtual, para ela responder esse tipo de pergunta. Vamos supor do mercado financeiro, né? E você faça uma integração sobre de bolsa de valores, dicas de investimento, vamos supor, né? E aí esse aplicativo você faz uma atualização semanal do que teve ou diário do que está em alto, que está em baixa, e aí esse assistente acaba reproduzindo esses conteúdos, né? Exato, Mas, exato. assim, ó, mas o principal ponto também é o Google, né? Então, ou seja, adaptar o seu site, o seu blog, para que existem algumas ferramentas no mercado que eles acabam reproduzindo em forma de voz o artigo que está no seu blog, né? Então, já que todo mundo acaba utilizando Uma questão de o Google acessibilidade mesmo, né? celular, é a questão de acessibilidade também, né? Então, é bem importante ficar atento a isso, né? Ficar atento quais são os hábitos das pessoas, e os hábitos cada vez mais é o que a gente falou, né? Utilizar a vadiagem. As pessoas estão ficando cada vez mais vadias, né? Então, eles Exatamente. sabem que querem facilidade, então vamos entregar facilidade. Exato. E o último ponto aí que a gente vai falar é automação do WhatsApp, do Zap Zap, mais conhecido como Zap Zap. Zap. Então, assim, o WhatsApp hoje em dia
Cara, ele faz muita coisa. É que às vezes a gente não tem noção, né, do que usar. A gente usa para o nosso dia a dia, para grupo de amigos, família e tudo mais, mas o teu próprio aplicativo do WhatsApp Business ali, ele tem muitas ferramentas, né? E também Uhum. tem ferramentas integradas com a API, que daí é o que a gente vai conversar aqui um pouquinho, para realmente fazer essa automação. Hoje em dia, eu até acesso alguns clientes e alguns servidores de hospedagem que eu uso, que também tem suporte via WhatsApp hoje em dia. Então, tu consegue se comunicar com o robô, coisas básicas, e tu tem esse controle de talvez falar com o suporte também, pessoas em vários lugares do mundo aí que tenha tu consiga te dar esse suporte mais rápido. E nada melhor que o próprio WhatsApp que tu tem já instalado no teu celular, que tá tudo ali certinho, do que tu, vai ter que baixar um outro aplicativo para aquela função. Ou às vezes, tem que entrar no site do cara, clicar em suporte. Não. Ou entrar numa loja, baixar boleto. Não, tá ali no WhatsApp, tu tem na mão, né? Então, a facilidade é extrema. Uhum. É bem isso. O WhatsApp é o maior mensageiro comunicador que a gente utiliza, que todo mundo utiliza, tem ali na palma da mão, né? Então essas automações, elas são até um certo ponto ainda limitadas, mas que nem tu comentou, dá para fazer ainda bastante coisa com essa limitação de, por exemplo, uma automação de dar algumas opções para tu escolher. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas, você quer que gere um boleto, você quer que Troca. quer tirar dúvidas, fazer uma troca, enfim, aí tu fica limitado àquilo. Mas o WhatsApp ele ainda está para liberar a grande promessa, né? O grande já tem o WhatsApp Business, mas agregar mais para as empresas, né, para fazer essas automações e tudo mais. Então tem que ficar atento, porque quando ele liberar essas novas funções, vai ser ainda Até mais uma grande revolução no mercado. eu acho que foi bloqueado aqui no Brasil, né? Mas é a questão do pagamento também, né? O WhatsApp Pay que estava para se eu conseguir fazer pagamento via WhatsApp, então vai ser também uma sacada legal assim, né, com esse intuito, né? Então tu não vai nem precisar só baixar o boleto, tu pode fazer o pagamento do boleto dentro do WhatsApp. Uhum. Então, Uma coisa também é importante se bacana. falar que essas integrações são poucas empresas que oferecem o Sim, sim. serviço de automação do WhatsApp que o WhatsApp liberou, né? Mas assim, é importante falar que não é uma solução barata ainda, né? É Exato, questão de exato. assim, 800, R$ 1.000 pelo menos mensal Uma automação para básica, tu né? uma automação básica ali para tu criar com essas ferramentas. Esse tempo até chegou um prospect para fazer um orçamento com uma dessas ferramentas e até acompanhei mais de perto o processo, a apresentação e o WhatsApp ele é bem chato assim para liberar funções. Por exemplo, tu tem que ter um número do WhatsApp integrado com o gerenciador de negócios do Facebook, tem que ter templates, são modelos pré-aprovados, não pode fazer propaganda de promocional para fazer, se no caso se for fazer disparos, né? Uhum. Mas sim, é uma série de limitações, não é uma solução barata. Então, são para empresas aí de médio porte que faça sentido porque acaba economizando, né, no atendimento. Ao invés de contratar umas pessoas para responder umas perguntas básicas, acaba fazendo mais sentido contratar essa solução para eliminar essa barreira. Exato. E também não, perdendo um pouco a necessidade de pessoas, às vezes, ocupar operações que são tão simples que um mecanismo desse pode usar e talvez usar essas pessoas para operações mais complexas, né? Que é o Sim. objetivo. Mas é isso aí, Michael. Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar. Nosso podcast é o sétimo, né, Michael? Sétimo. Esse aqui é o sétimo. Então foi realmente para a gente conversar, a gente mais trocou ideia e trouxe em pauta aí algumas ferramentas e alternativas dentro de algumas outras aplicativos, sei lá. Então foi algo mais simples, mais básico. E não sei se o Michael tem alguma coisa para colocar aí. Assim, fiquem atentos, acho que são tópicos bem relevantes que a gente comentou, TikTok, assistente virtual, podcast, vídeos para engajamento, inteligência artificial, conteúdo baseado em voz, automação para o WhatsApp, são assim, são os principais tópicos que às vezes a gente pensa, né, poxa, se eu pudesse adivinhar o que vai ser o futuro, Sim, cara, sim. a gente já sabe o que vai ser o futuro. Uhum. Sabe, Exato, exato. antigamente era mais difícil, pô, ninguém sabia que ia aparecer um smartphone, um iPad da vida, e hoje em dia a gente sabe qual que é o futuro, e a gente sabe, assim, a gente sabe as plataformas, a gente sabe quais serão
os meios, né? A inteligência artificial é bem abrangente, a inteligência artificial é bem abrangente, mas basta você entender qual que é a lógica por trás da inteligência, o que utiliza e ver como que o seu mercado pode ser afetado através disso, né? Como que você deve estar acompanhando essa evolução, né? Enfim, podcast também, né? Todo mundo já sabe, já está até meio óbvio que várias empresas, maiores empresas estão correndo atrás disso. Então, se o seu mercado ainda, no mercado não faz sentido o podcast, né? Mas pense que tipo de conteúdo você poderia criar para agregar. Então, ou seja, o futuro é previsível, né? Só basta você ter um pouco de visão e ficar ligado. Exatamente. É isso aí então, Maico. Falou tudo e até a próxima aí para trazer mais alguns temas divertidos, aquelas conversas do Maicon aí de furacão e tudo mais, Apocalipse 2000. apocalipse e atropelamentos e tamo aí, beleza? Valeu, até mais. Show de bola. Valeu, pessoal. Abraço. Falou.